Bom dia, pessoal. Vamos começar. Bom dia, Arthur. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos. Bom dia. Hoje, a gente tá com uma ideia de algo um pouco mais simples e completo, né? Como simples e completo, né? Simples na essência, mas completo na informação. E a nossa ideia hoje, junto com vocês, pessoas que a gente escolheu para poder trabalhar aqui hoje, para poder conhecer um pouco das soluções da Logitech e da Microsoft, tá? Nessa sessão de Bringing Teams Together, né? Nessa apresentação, nós temos três partes aqui bem simples, tá? Eu, através da Nuvent, trago para vocês algumas informações. O Arthur, que é o Partner Development da Microsoft, vai trazer algumas informações. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver coisas novas que tem na parte de Teams Room. Vocês vão gostar bastante, tá? E o Wagner da Logitech, trazendo também algumas coisas muito legais da Logitech, tá? Eu gostaria de deixar claro para vocês que a Novent, que ela é um parceiro que gosta muito de trabalhar com gente igual esses dois aqui, é uma coisa muito pessoal minha, né? Pessoalmente, eu quero agradecer a presença de todos vocês, tá? Tem o Q&A, vocês podem fazer perguntas a qualquer momento. A Gabi vai nos ajudar nesse sentido, e eu também, tá? Então, tem o Q&A para respostas imediatas, e, por favor, após o evento, contem com a gente, nós estamos aqui para isso, tá? Falando um pouco de mim e da Noventic, eu só gostaria de deixar claro para vocês alguns pontos importantes, tá? A Noventic hoje é um dos maiores parceiros da Microsoft. Nós somos muito bons junto também com a Logitech, tá? Principalmente levando tecnologia para as outras empresas. E tentamos normalmente trabalhar com três pontos quando a gente fala da Noventic e quando a gente fala de trabalhar junto com a Logitech e junto com a Microsoft, tá? Por quê? Na parte de desenvolvimento e gerenciamento, nessa questão de salas de reunião, hoje, com o retorno ao formato híbrido e muitas empresas estão voltando com muito mais força para o office do que ficando home, a gente sabe que precisa trazer algumas informações melhores, tá? Então, a gente faz essa questão de apoio em definição de equipamentos, faz essa questão de implementação e suporte, principalmente na implementação da melhor solução, tá? E hoje, junto com tecnologias, que aí o Wagner pode explicar melhor, e até também depois o Arthur comentando algumas coisas sobre o que o Teams Room faz, os licenciamentos, junto com a Novent, que a gente consegue fazer um bom gerenciamento desses equipamentos e dessas salas, tá bom? A gente consegue, junto com esses equipamentos, melhoria dos ambientes, tá? Nós temos aqui a parte de otimização de custos. Muitas vezes, uma sala pode ser mal dimensionada. Quando você fala em dispositivos BIOD, que você leva o equipamento para dentro da sala, muitas vezes você não tem o seu computador para dentro da sala, utilizando o equipamento disponível lá, muitas vezes você não tem um total gerenciamento daquela sala, entender o dispositivo que está lá. A gente apoia para fazer isso, para trazer essa adequação de equipamentos, tendo aí um ajuste muito bom em relação ao custo-benefício. E eu falo bastante que quando você melhora o ambiente, a ideia é sempre você ter as salas em que todos são ouvidos, né? Vocês falam e quem está do outro lado vai escutar. Mais facilidade de utilização. E a gente está sempre utilizando equipamentos da Logitech que são certificados, tá? Nós só trabalhamos com equipamentos da Logitech e todos são certificados Microsoft. Por que isso? Para que você não tenha necessidade de, na hora de entrar num momento de necessidade em uma reunião, poxa, deu erro. Né? A gente brinca às vezes lá, deu indisponibilidade. Não, é uma questão só de ajuste e deixar tudo certinho para que o usuário, com um clique lá no iniciar a reunião, ele já inicia sem dificuldade nenhuma, tá bom? E uma coisa que eu gosto sempre de comentar também é que nós temos hoje alguns modelos de comercialização que são muito simples. A aquisição direta, a gente fatura direto do distribuidor para o cliente, tá? Isso traz custo, porque não tem bitributação, as margens são melhores alocadas, tá? E hoje a gente trabalha muito forte com Device as a Services, a gente entrega a solução como serviço.
Eu sei que aqui a gente está focado em falar de MTRs, né, de Teams Together, mas eu não poderia deixar de falar que a Logitech entrega também nesse modelo, através de Device as a Services, todas as soluções dela, desde um mouse até uma videobarra de comunicação, ok? Então, assim, basicamente o que eu preciso comentar com vocês é a Novent que está aqui junto com a Logitech e junto com a Microsoft para dimensionar, ajustar, gerenciar e transformar essa experiência na melhor possível dentro da empresa de vocês. Essa sessão é uma sessão pequena, a gente não queria que tivesse muita gente. Estamos trabalhando para que todas as empresas possam ter acesso a esse tipo de tecnologia de uma forma mais simples e muito tranquila, que é o que importa hoje quando você tem tecnologia. Tá bom? Eu agradeço a presença de todos. Eu vou passar a palavra agora para o Arthur. Arthur, por favor, pode seguir. Fique à vontade aí para compartilhar a sua tela, tá? Maravilha, aproveitar e testar o áudio. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado, Glaucio, aí pela introdução. Cheguei em cima da hora, a gente está fazendo uma bateria de eventos, como você sabe, assim, a gente tem tido muita demanda para falar de Teams Room, para falar da nossa inteligência, né, aliada aos nossos fabricantes de hardware certificados, e além disso, né, a gente tem contado bastante para o mercado como é que a gente está trabalhando a estratégia de device para que ela também comente, né, a estratégia de a inteligência artificial das empresas, entre outros pontos. Então, hoje a minha ideia é fazer uma apresentação bem sucinta aqui, mas de falar de tudo que a gente está fazendo de novidade, tudo que a gente pode fazer. Eu só carregando o meu deck aqui com o PowerPoint, eu creio que espaço aqui de estender. Um segundinho, por favor. Basicamente, compartilhar aqui o PowerPoint. Arthur, eu não sei se a sua internet está cortando um pouquinho sua voz. Provavelmente. Deixa eu tentar um ajuste de headset. Só um segundinho. Você está ouvindo bem o Arthur, Glaucio? Deu uma picotadinha de leve, mas ouvi bem. Ok. Vamos em frente. Vamos ver se com o conteúdo a gente consegue. Agora melhorou bem, Arthur. Estou te ouvindo bem. Maravilha, então. Então, pessoal, para quem não me conhece, Arthur Fabrício, eu sou responsável por canais de Teams Rooms. Estou fazendo parte hoje em dia do time Américas aqui da Microsoft, que olha para estes parceiros. Então, é a atuação um pouco diferente do tradicional aqui da Microsoft, né? Onde a gente olha os parceiros que fazem venda de cloud diretamente. Aqui na minha área, a gente trabalha com os parceiros de device, para que a gente auxilie, né? O desenvolvimento de mercado de devices que consomem a nossa cloud. Então, a gente faz aqui uma atuação indireta, né, para que a gente consiga também fornecer a nossa plataforma, o melhor da nossa plataforma junto com os nossos parceiros, entregando soluções aí para o nosso mercado. Vocês me confirmam, vocês estão vendo minha apresentação, né? Não, a gente está vendo a sua tela de... Estão vendo do outra Teams. tela. Vamos lá. Agora sim? Apresentação? Exatamente. Sim. Perfeito. Meu nome é Arthur Fabrício, estou aqui representando a Microsoft, eu sou responsável pelos canais de Teams Rooms aqui na região Latinoamérica, Novent, que é um desses canais que trabalham conosco no desenvolvimento de mercado de salas de reunião, além de toda a expertise que eles têm em cloud. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre os espaços de trabalho inteligentes e o papel das Teams Rooms nesse contexto, né? Como é que a gente apoia a nossa tecnologia. Mas antes, eu queria contextualizar um pouco, então, como a gente tem visto e tem vivenciado
Nosso número de reuniões tem aumentado muito, né, nos últimos anos. Se a gente pegar no período final, pandemia até agora, a gente tem um incremento de 3 vezes o número de reuniões que nós tínhamos anteriormente. Então, isso é uma dor hoje das organizações, né, que precisam lidar com isso e, mesmo assim, manter os seus colaboradores produtivos no contexto moderno, mesmo com número 3 vezes maior de reunião por dia. A gente não quer que esses colaboradores, né, se sintam desatualizados do que passa dentro da empresa e que eles, obviamente, consigam manter um fluxo de trabalho que seja obviamente, positivo, atendendo às demandas da organização, né? Além disso, a gente está passando por um momento em que as pessoas dentro das organizações estão se queixando bastante, né, de como elas se relacionam com o contexto, com as demais pessoas que trabalham com elas. Então, a gente tem um grande problema hoje de o que a gente chama de coesão social corporativa, né? As pessoas têm dificuldade de criar laços de amizade dentro da corporação, porque muitas delas trabalham remoto, então elas não estão no dia a dia, né, com seus colegas de trabalho. Isso faz com que elas tenham esse problema de se sentirem parte do contexto organizacional. Além disso, as vulnerabilidades de segurança têm crescido muito, com o volume de informações que a gente tem circulado sendo muito maior. A gente vê chegada de fenômenos aí no mundo de segurança da informação, como os ataques de phishing, né, que são os ataques em que a gente pode ter, por exemplo, um perfil de voz clonado por um atacante, e esse perfil vai ser usado aí para o mal, de certa forma. A tecnologia hoje também, né, tem que olhar para esses indicadores, e a gente precisa aprimorar, obviamente, a forma como a gente controla esses avanços também negativos da tecnologia, né? Ou seja, quanto mais informação a gente tem circulando, maior a quantidade de ataques que a gente tem para explorar esse fluxo de dados. Então, assim, hoje pensar em tecnologias que conseguem se adequar a esse contexto, né? Tanto provendo recursos adicionais para aumento de produtividade, quanto preocupadas ali com coesão social e segurança da informação. Assim, se a gente tem esses 3 pilares atendidos, a gente consegue colocar nas organizações, né, colocar para funcionar, impulsionar soluções melhores. E é o que a gente faz com as Teams Rooms, né? A gente trata desses pilares. O Teams, obviamente, né, por si só, já é um grande aliado para a gente fazer com que isso seja tratado de uma forma adequada. A inteligência artificial também vai apoiar esse volume incremental de trabalho que a gente tem, e a criptografia que está na nossa plataforma, tudo isso vai ajudar aí a prevenir os ataques, e a coesão social, obviamente, né? Se as pessoas, mesmo trabalhando remoto, se elas se sentem mais parte do contexto organizacional, interagindo melhor com as pessoas que trabalham no escritório, a gente já consegue aí, ter grandes ganhos com a tecnologia, que a gente vai mostrar um pouco mais aqui nos próximos slides, né? Então, além desses indicadores, a gente sabe que o nosso mundo mudou bastante e que a gente precisa, né, garantir que o trabalho continue fluindo de forma flexível, tendo como aliado a inteligência artificial para ganho de eficiência, etc. Tá? Então, falando de plataforma, né, como é que o Teams aqui nos ajuda. Então, quando a gente vai falar aqui de Teams Rooms, as salas de reunião, né, são parte da estratégia de transformar os espaços de trabalho em espaços inteligentes. Então, olhando para o Teams, nessa forma aqui, com base nessa ilustração, a gente vê que o Teams é o grande mote de plataforma, é o core da plataforma, mas dentro dele, né, tem que caber as reuniões, as chamadas, a parte de colaboração e suportar os devices para que o ambiente seja de fato mais produtivo e efetivo para aqueles colaboradores, né, que estão usando a nossa ferramenta, né? No contexto de devices, a grande importância que eles ganham nesse cenário bom, a gente falou um pouquinho rapidamente de inteligência artificial. O que a gente fala é que os devices têm o papel de trazer os dados com qualidade, né, para serem consumidos com inteligência artificial. Ou seja, se as salas de reunião
trazem para a nossa base de dados, né, para as recapitulações de reunião, entre outros, se o device traz os dados de uma forma ordenada, de uma forma que a gente tenha qualidade nele, a gente consegue, né, cada vez mais extrair informações com inteligência artificial depois da tratativa dessas informações, tá? Então, já fazendo uma ponta do que as Teams Rooms vão agregar para o espaço de trabalho. Mas não só isso, né? Assim, como a gente falou ali de coesão social, uma das missões importantes, né, das salas de reunião bem equipadas é que elas vão construir um ambiente de trabalho, né, orientado a conexões reais. Então, as pessoas vão sentir parte do contexto, elas vão trabalhar melhor e elas vão, de fato, conseguir construir essa coesão social, mantendo, né, essa comunicação interpessoal com as pessoas que trabalham com ela também de uma forma muito mais efetiva, para que ela não se sinta desconectada do contexto, né? Ainda falando de dados interessantes aqui para a nossa discussão, eu quis trazer também uma outra informação importante, que embora a gente tenha tanta tecnologia disponível como a Logitech está conosco aqui, vai mostrar hoje, né, e como a gente vai comentar aqui nos meus slides de Teams Rooms, mesmo com tanto hardware, tantas opções de equipamento certificado, a gente tem ainda muita gente usando reunião, né, até nas salas de reunião aí, mas a gente percebe que a gente está numa corrida contra o tempo, em que os líderes estão tentando equipar as empresas com o melhor disponível ali para trabalho híbrido, né? Enquanto isso, a taxa, né, com que eles têm conseguido drivar essa evolução ainda é muito pequena. Só 8% das salas de reunião hoje têm soluções de vídeo implementadas. Então, a gente tem aí um grande gap ainda, que a gente trouxe aí os estudos como referência. A gente tem ainda muito que evoluir nesse contexto. Então, quando vocês, né, hoje estiverem pensando em conduzir salas de reunião, em projetos de sala de reunião, saiba que vocês estão aí na mesma toada que diversas organizações estão hoje, né, tentando se modernizar, se colocar, né, à frente aí desses desafios de fazer o trabalho de fato funcionar, sendo suportados também por tecnologias de inteligência artificial, e como eu falei, né, o device tem um ponto de responsabilidade importante na qualidade dos dados que a gente gera dentro das organizações. Então, para isso, é que a gente trouxe aqui hoje, por exemplo, as Teams Rooms. As Teams Rooms equipam qualquer ambiente hoje, né, do menor ao maior, e o que eu trouxe aqui como highlight hoje para essa discussão é falar aqui de Signature Teams Rooms, né, que são essas salas altamente, com uma visão, né, com design e um layout altamente moderno, que elas servem justamente para que as organizações colaborem melhor com as pessoas que trabalham remoto. Aqui tem uma vista real do que é uma Signature Teams Rooms e que elas promovem o melhor da nossa... Essas salas têm a capacidade de promover o melhor da nossa tecnologia, né? Ou seja, dentro delas a gente pode trabalhar com áudio espacial, a gente pode trabalhar com vários recursos avançados de captação de áudio e também de recepção do áudio remoto, né, que tradicionalmente a gente não vê nos ambientes de sala de reunião, né? Então, aqui já fechando, pessoal, as Teams Rooms surgiram já para suportar trabalho híbrido, né? Então, com elas, a gente consegue hoje equipar qualquer espaço de trabalho, esses espaços, o intuito é que eles se tornem cada vez mais inclusivos, inteligentes, né, no que se tange à tecnologia, à facilidade na experiência do usuário, entre outros, né? E, além disso, né, a gente está sempre buscando melhorar o processo de implementação, o processo de seleção dos devices. Então, assim, cada vez mais o nosso portfólio de devices certificados cresce, né, para que a gente consiga ser mais flexível, atendendo qualquer tamanho de espaço, qualquer necessidade de negócio, e facilitando também a vida do administrador de TI. Então, a gente hoje procura fazer com que o deploy seja simplificado, que ele aconteça de forma segura, que os nossos clientes, assim, possibilitando aos nossos clientes que eles, obviamente, economizem, né, no processo de instalação de novas salas, enfim, na realização dos seus projetos, seja com base no nosso licenciamento, que é cada vez mais abrangente, mas também, obviamente, facilitando a vida
do cliente, porque ele seleciona um hardware que atende a organização em termos de business, de budget, melhor dizendo, e de necessidades de negócio. Tá? Por último, eu deixo aqui um resumão, né, dos principais recursos hoje a gente tem disponíveis já nas Teams Rooms. Né? Então, hoje, quando a gente está falando numa sala Teams Room equipada com um device nativo, né, a gente tem a condição de usar o melhor da nossa tecnologia. Né? Então, colaboração não é um problema, gestão remota do ambiente não é um problema, a utilização de câmeras inteligentes não é um problema. Então, o que a gente traz aqui de recomendação hoje para vocês é busquem o melhor da nossa tecnologia, aliado às necessidades de negócio de vocês. E hoje, como eu falei, né, a Logitech vai falar um pouco mais aqui para a gente da parte de hardware disponível, dos hardware certificados para as Teams Rooms, como Teams Rooms, melhor dizendo, são nativos que rodam nativamente na nossa plataforma e entregam o melhor da nossa experiência. Tá, pessoal? Vou parando por aqui. Wagner, passo a palavra para você. Muito obrigado aí mais uma vez, time Noventic, pelo convite. E a gente fica aqui até o final do evento para responder as perguntas de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Arthur. Obrigado, Glaucio, pela introdução, pelas boas-vindas. Vou começar a compartilhar meu conteúdo aqui. Queria agradecer, né, o Arthur. E ele, como ele mesmo comentou, né, ele é múltiplas tarefas aí que ele faz. Tá em viagem, se conectou aí do hotel onde ele está, né? Então teve pequenos cortes aí na fala dele, mas assim, a mensagem principal, né, que era a importância, né, de você ter a sala Teams, né, Teams Rooms, né, com os dispositivos do Logitech, e como ele mesmo comentou, né, é um começo de uma conversa. A gente vai ficar à disposição, a gente, né, vai passar os contatos, né, com a ajuda aí da Noventic, a gente vai conseguir ajudá-los aí na jornada de colaboração aí de cada um de vocês. Deixa eu compartilhar a minha tela. E aí a gente já... Essa aqui. Confirmem, por favor, se vocês estão vendo minha tela. Sim. Perfeito. Bom, né, então o tema, né, do nosso webinar de hoje, né, é Bringing Teams Together. Né, então, é exatamente trazer os times juntos, né, e é uma analogia, né, que a gente faz também com o Microsoft Teams, Teams Rooms, né. Então, trazer, né, a colaboração, né, e a complementariedade de Logitech, Microsoft Teams e a Noventic, né. Então, como que nós podemos ajudá-los na jornada de colaboração de vocês, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o Wagner Bernardes, sou gerente regional de alianças aqui na Logitech, cuido do relacionamento com a Microsoft, né? Também interajo com a Noventic. Então, está aí meu QR Code, que tem meus contatos, tem meu LinkedIn. Como o Arthur comentou, a gente compartilha lá também no LinkedIn, né, os eventos que a gente faz, né, as iniciativas que a gente está fazendo em conjunto aí com a Microsoft, com a Noventic. Então, fiquem à vontade para me adicionar no contato de vocês e tirarem dúvidas, e a gente está à disposição, tá bom? E eu queria começar com esse slide, que eu acho que é impressionante, né? Quantos usuários, né, existem, né, 320 milhões de usuários ativos mensais no Teams, né, e mais de 500 mil dispositivos ativos no Teams Rooms, né, que é justamente onde a Logitech entra para ajudar nessa colaboração de salas, né, e também de dispositivos que permitem essa conectividade e efetividade de colaboração. E como o Glaucio, o Arthur comentou, quando você está numa reunião, você precisa ser visto, ser ouvido e ser compreendido. Então, é muito mais, quando a gente comenta que a pessoa não foi ouvida, não necessariamente que ela não foi ouvida em termos de som, né?
justamente tudo que ela queria passar em termos de comunicação, ou seja, de linguagem corporal, né, linguagem visual, né, muito além do que somente a audição, né? Então, para isso, você precisa ter a plataforma, né, a tecnologia que permita com que você tenha uma reunião efetiva, uma reunião por vídeo efetiva, e, claro, os dispositivos que estão conectados a essa plataforma que permitam essa colaboração. E, obviamente, alguém que ajude a conectar tudo isso, né? Então, a Noventic aqui entra nesse papel de integrador para ajudar os clientes, né, os colaboradores, a que eles possam ter essas reuniões com uma melhor equidade, né? Então, aqui tem um dado interessante, que apenas 1/3 dos participantes nas reuniões se sentem ouvidos, né, ou compreendidos, ou vistos, né? Então, por que isso acontece? Pode ser que muitas vezes não estejam com toda a tecnologia que favoreça essa colaboração. Então, a gente vem aqui justamente para ajudar a resolver esse problema. E a gente está ouvindo bastante sobre trabalho híbrido, né? Como o trabalho híbrido reformulou o local de trabalho. E aqui outro dado interessante: 52% dos funcionários consideram trabalho híbrido, né? Trabalhar híbrido ou trabalho remoto, né? 100% remoto. Mas 82% dos que decidem, né? Dos tomadores de decisão, estão preocupados em fazer com que os funcionários voltem ao escritório. Ou seja, a empresa pode determinar uma política, né, que determine que o funcionário vá 2 vezes por semana para o escritório, ou 3 vezes, ou todos os dias. Isso, né, e o colaborador vai acompanhar essa política. Mas como que você faz isso de uma forma atrativa, que realmente, quando o funcionário vá para o escritório, ele realmente se sinta à vontade, se sinta confortável, ele consiga fazer as reuniões dele por vídeo de uma forma efetiva. Você tem que ter, como eu comentei, toda a tecnologia a favor das pessoas, a favor dos colaboradores. E isso é muito mais, né, para nós que somos de tecnologia, acaba sendo menos difícil, vamos colocar assim. Mas para aquelas pessoas que não trabalham com tecnologia, um diretor de recursos humanos, um diretor de marketing, facilities, né, financeiro, né, e quando ele entra numa sala de reunião e vai iniciar uma reunião por vídeo colaboração, né, tem que ser simples. Então, a plataforma tem que permitir essa usabilidade e ser amigável. E, claro, os dispositivos que estão conectados a essa plataforma têm que permitir isso, né? E é justamente o que a gente proporciona. Aqui mais um dado, né? Esse é um dado bastante interessante. Esse é um exemplo aqui dos Estados Unidos, obviamente, mas vale também para o Brasil, né? Então, se você tem uma reunião por vídeo e você acaba perdendo muito tempo para começar a reunião, tem muito problema, não funciona, a reunião não inicia, você tem dificuldade para ouvir, né? Tá tendo muito ruído, tá tendo que está atrapalhando a reunião, então você perde tempo precioso, né? Do seu dia, né? Então, se você perde média, né? 30 minutos por dia, isso em um ano, né? Vai fazer com que você perca $1.900 né, por pessoa por dia, por ano. Isso você multiplica por, se uma empresa tem 50 pessoas, isso vai resultar uma perda de $95 mil. Se for 100 pessoas, 190. Se for uma organização de 1.000 pessoas, quase 2 bilhões, né, de perda de produtividade. Claro, isso é uma média, mas imagina se você tem uma reunião de board, né, quanto vale o homem-hora das pessoas que estão ali, né? Então, é um detalhe que você precisa ter a plataforma, é uma complementaridade, como eu comentei no início. Você precisa ter a plataforma correta, oferecida pelo Microsoft Teams Rooms,
os dispositivos certificados, a Logitech, todos os dispositivos da Logitech são certificados, Microsoft. O que isso significa? Que eles foram testados, homologados, foram estressados para que funcione da maneira correta, né? E, claro, você precisa ter as empresas que te ajudem nessa jornada. Então, a Novent está aqui exercendo esse papel, desde comercialização, desde o desenho, comercialização das licenças, né? E indo além, né? Definindo também quais dispositivos devem ser especificados, configurados, suporte, manutenção. Então, é uma complementaridade, como eu comentei, né? E a Logitech, muita gente me pergunta, puxa, a Logitech tem tantos produtos que às vezes eu fico perdido de quais produtos, né, a gente deve colocar para uma sala, para uma jornada aí de colaboração. E eu costumo dizer o seguinte, justamente porque cada pessoa, cada colaborador tem uma necessidade. Então, a gente dá escolhas, né? A gente dá possibilidades, flexibilidade para que, né, as empresas possam definir os melhores dispositivos para cada necessidade. E aí entra novamente uma empresa que ajudem, né, os clientes a definir quais seriam esses dispositivos, sejam para salas ou dispositivos quando você não está no escritório. Porque esse é um outro ponto muito importante, né? As salas, né, os escritórios devem estar equipados com a melhor tecnologia, melhor plataforma, justamente como eu comentei há pouco, né, para que sejam atraídas a estarem nos escritórios, para que elas consigam realmente, puxa, quando eu vou para o escritório, é uma maravilha, eu, né, tenho os dispositivos, eu tenho a plataforma ideal para fazer as reuniões e tudo funciona perfeitamente, eu consigo iniciar uma reunião, eu consigo colocar o vídeo, tirar o vídeo, colocar em mudo de uma maneira simples, colaborativa. Mas e quando eu não estou no escritório? Obviamente, você tem que ter, né, tudo passa pela conectividade, né? Você tem que ter uma conexão boa, mas, além disso, a plataforma e os dispositivos, para que a experiência seja equiparada quando você está no escritório. Então, a Logitech justamente oferece essa possibilidade, porque com o trabalho híbrido, e mesmo até antes, né, da pandemia, antes do que a gente viveu e está vivendo, o mesmo profissional, ele tem vários perfis, né? Então, o profissional, ele vai estar no escritório e ele também vai estar remoto, vai estar trabalhando de casa, vai estar em viagem, vai estar no aeroporto, vai estar no café, vai estar em trânsito, vai estar no transporte por aplicativo, e é justamente isso, como que ele é produtivo também fora do escritório, e é isso que a Logitech oferece. Então, aqui são alguns exemplos, eu vou comentar mais para frente de todas as possibilidades, né? Mas aqui são alguns exemplos, né? Então, você não está no escritório, né? Como que eu sou produtivo não estando no escritório e aproveitando tudo que a plataforma Microsoft Teams Rooms oferece de uma forma eficaz. Então, você pode ter o teu escritório, o teu home office, uma Logidock, que é uma dockstation, não somente para você organizar os teus cabos e ter conectividade de várias portas USB, USB-C, USB-A, HDMI, é muito mais do que isso. Ela também é um controlador de reunião. Ela integra com o teu calendário, ela tem, deixa eu mostrar aqui para vocês, ela tem a parte de iluminação, né, aqui embaixo. Vocês estão vendo o meu pointer? Perfeito. E esse é um outro detalhe que eu ia comentar. A Logitech, acho que todos vocês têm algum dispositivo da Logitech, né, em algum momento, mesmo que seja de colaboração pessoal, né? Eu estou usando aqui um passador de slides, que é muito mais que um passador de slides. Ele se chama Spotlight, e ele tem aqui várias funcionalidades, inclusive o laser pointer, mas também ele pode ser um highlight, né, do que eu quero destacar numa apresentação, por exemplo. Então, a Logidock, ela tem
essa codificação aqui de iluminação, está integrado no teu calendário. Então, conforme você definiu no teu Outlook, por exemplo, 10 minutos antes da reunião começar, esse LED aqui vai começar a piscar e te avisa que você tem uma reunião. Aí basta você apertar esse botão aqui do meio e você já se inicia a reunião, você se junta na reunião. Você coloca, vou mudar aqui de novo. Você aperta esse botão aqui, você inicia o vídeo, tira o vídeo, aumenta o volume, diminui o volume, coloca em mudo. Ela também é uma caixinha de som, Bluetooth, então você pode trabalhar ouvindo música ou viva voz durante a reunião, ou ainda como tá para o teu headset, para ter uma privacidade, você precisa ter uma privacidade dependendo da chamada que você está. Tem um headset de qualidade, já vou comentar um pouquinho desse aqui, é o Sony Vibe Wireless, hoje em dia, alguns PCs vêm com câmera, mas muitas vezes a câmera não é de uma boa qualidade, então você realmente precisa de uma webcam que tenha uma boa qualidade, né? E além do mouse, teclado, que seja ergonômico, etc. Então, tudo isso faz com que a jornada de colaboração seja realmente efetiva, né? Então, um exemplo, outro exemplo, e é outro dado interessante. 85% dos usuários que trabalham de casa, working from home, é a sigla aí do WFH, tem problemas de áudio. Então, você precisa de dispositivos que ajudem, né, essa colaboração, essa conectividade. E queria destacar aqui o Sony Wireless 2, né, que é a segunda versão do Sony Wireless. Então, é um lançamento. E ele tem uma funcionalidade muito, muito interessante, impulsionada pela inteligência artificial. Eu vou fazer um suspense e daqui a pouquinho eu falo dele. Você tem opções também. Esse dispositivo, ele ainda não está disponível no Brasil, nos Estados Unidos ele já está disponível, mas esse é uma dock para você reservar mesas de trabalho. Então, você tem, por exemplo, essas docks nos espaços de trabalho, e aí espaços de trabalho compartilhados, você reserva a determinada mesa que você quer trabalhar naquele dia. Então, você não tem uma mesa fixa, através desse dispositivo aqui, você conseguiria reservar qual a estação de trabalho que você vai trabalhar naquele dia. Esse é o Tap Scheduler, que é justamente para você reservar a sala. Então, ele também tem uma codificação de cores aqui. Se você está andando pelo corredor da empresa, tá vendo aqui, tem vários Tap Schedulers. E se você esqueceu de reservar, não reservou, e precisa fazer uma reunião, se ele está verdinho aqui, você consegue fazer a reserva da sala imediatamente no próprio dispositivo, né? Ou você faz o agendamento antecipado através do seu calendário. Então, tudo isso é aquilo que eu estava falando. Quando ele vai para o escritório, é uma questão de investimento e atratividade, né? O funcionário, o colaborador se sente realmente incluído, né? Se sente realmente que a tecnologia está favorecendo a colaboração. A Huddle é uma barra, também é lançamento, a gente lançou em agosto do ano passado. É uma barra all-in-one, né? Então ela tem a câmera, ela tem os alto-falantes integrados, né? E também o microfone integrado na própria barra, né? E essa barra foi desenhada para espaços menores, né? Então, para os espaços aí, e um dado interessante, 40% das pessoas que participam de chamadas de videoconferência fazem de espaços menores do que qualquer outro espaço. Isso é um dado aí bastante interessante. Então, o Logitech, pensando nisso, né, lançou a Huddle justamente para poder ajudar nesses espaços menores que as empresas têm. E toda reunião, né, vocês podem certificar isso, toda reunião, mesmo que era para ser uma reunião somente presencial, a princípio, alguém vai entrar remoto. Então, você precisa disponibilizar essa flexibilidade para que quem for entrar remoto realmente seja
visto, seja ouvido, seja compreendido, além das pessoas que estão presentes na sala, né, ou no espaço. Outro exemplo aqui, né, de como a tecnologia pode ajudar. Então, 54% dos líderes estão redesenhando os espaços de reunião para o trabalho híbrido ou pretendem fazê-lo em breve. Então, uma empresa, ela tem vários tipos de espaços. Como eu comentei, espaços pequenos, espaços médios, espaços maiores. Então, para cada espaço, a gente pode especificar, definir uma solução, dependendo da necessidade da empresa. E a plataforma ajuda nisso, e os dispositivos, né, Logitech, ajudam nisso. Então, o Arthur comentou de algumas funcionalidades, o IntelliFrame, né, que faz o enquadramento automático, o Together View, Grid View, enfim. E os dispositivos têm que acompanhar o que a plataforma oferece. Então, o sistema operacional dos dispositivos tem que acompanhar tudo aquilo que a plataforma oferece, e a Logitech proporciona isso. Aqui, outros exemplos, né? Aqui é uma câmera de conteúdo. Então, aqui, nessa simulação, espaços pequenos a médios, né? Você pode utilizar uma Hallibar Mini e pode utilizar uma Logitech Scribe, né? Que é essa câmera aqui. Não é uma luminária, tá, pessoal? É uma câmera que vai logo acima do teu quadro branco. Então, você define, né, a altura e largura do quadro branco que você já possui, né, e ela está focalizando o quadro branco, e ela permite a colaboração, né, tudo que você escrever nesse quadro branco, tradicional, o quadro branco que você já tem, o pincel que você já tem, então você transforma aquele quadro branco num whiteboard interativo aí para quem está remoto. Então, quem está remoto se sente incluído na reunião com uma câmera de conteúdo, que é a Scribe. E aí você pode combinar as soluções. Por isso que eu digo, complementariedade. Você combina a Scribe com o whiteboard da própria plataforma, com tela interativa, que porventura você tenha no teu escritório, mas você consegue combinar as soluções. Não necessariamente uma exclui a outra, não. Você combina as soluções. Então, mais um exemplo aí de uso, né? E a gente utiliza a inteligência artificial justamente para melhorar ainda mais essa colaboração. Então, aqui alguns exemplos, né? Group View, né? Então, visão de grupo, Speaker View, né? Que ele vai estar focando no speaker, mas embaixo, vocês podem ver embaixo, tem a visão de todos que estão na sala, né? O Grid View, né? Que ele captura, né, o framing de cada um e joga na tela, né, de forma individualizado o streaming de cada pessoa. O Zone Wireless 2 que eu comentei, eu fiz um suspense justamente para comentar que esse headset ele tem cancelamento de ruído, ele tem, né, um microfone super direcional, abrangente, ele tem o microfone dele, ele faz uma rotação, você consegue usar para qualquer lado, então não tem como colocar o headset de maneira errada, mesmo que você coloque do lado direito, esquerdo, inverteu o microfone dele, você consegue fazer essa angulação de 270 graus. Mas o mais interessante desse headset é que ele consegue suprimir o ruído, mesmo que a outra ponta não esteja utilizando um headset com supressão de ruído. Então, usando a inteligência artificial, ele deixa passar somente a voz, qualquer outro ruído não é transmitido na conferência. Então, imagine a situação que você tem um Zone Wireless 2 e a outra pessoa que você está conversando não possui um headset com nenhuma tecnologia de cancelamento de ruído. Quem estiver usando o Wireless 2 não vai ouvir nada, porque ele vai fazer essa supressão, mesmo que a outra ponta não tenha nenhum headset com tecnologia. Então, uma super novidade aí, super lançamento e muito, muito procurado já o Zone Wireless 2. Câmera Zone eu defino onde realmente a câmera vai focalizar, onde não interessa que ela focalize, eu consigo definir, né, as zonas de enquadramento.
E aqui o que eu comentei da Scribe, né? Tudo que você escrever no quadro branco tradicional vai estar aparecendo para quem está remoto de uma maneira melhorada, né? Por inteligência artificial. E outra feature interessante é que o apresentador fica translúcido. Então, para quem está remoto, ele vai estar vendo assim, ele vai estar vendo praticamente só o que está sendo escrito. Fica translúcido, a mão do apresentador, o próprio apresentador não aparece. Então, tudo isso impulsionado pela inteligência artificial que a Logitech possui. O site também é uma novidade, é uma câmera complementar, ela não funciona sozinha, tá? Deixar isso bem claro. Ela não funciona sozinha, é uma câmera complementar à câmera que você já tenha na sala de reunião, seja ela Halibard ou Halibard Mini. É uma câmera que vai em cima da mesa, e para quê? Vou colocar aqui que fica mais fácil demonstrando. Tá vendo? Ela fica em cima da mesa. E o que acontece normalmente numa reunião? Você tem a câmera central, né, que todo mundo está olhando para a câmera central, porque está focalizando numa reunião, numa vídeo colaboração. Mas o que acontece quando você está conversando com os teus colegas dentro da sala, com as pessoas de frente ou com o teu colega ao lado? Para quem está remoto, vai ver você de costas, vai ver você de perfil, de lado. Não é isso que acontece? Então, a site é justamente para eliminar esse problema. Ela tem duas câmeras 4K, né, que formam uma cobertura de 315 graus, e ela consegue capturar o frame frontal de cada pessoa que está na sala e transmite para quem está remoto sempre a pessoa de frente. Então, você tem uma experiência central e frontal. Então, aquilo que o Arthur comentou, quem está remoto se sente incluído na reunião, porque vai estar vendo as pessoas na altura dos olhos e sempre de frente. Então, uma novidade aí que a Logitech oferece. E muito mais, né? Eu comentei algumas soluções para salas, para os escritórios, então, toda a linha de barras, toda a Scribe, o TAP é um controlador que vai em cima da mesa da reunião, é um tablet, vamos colocar assim, que você consegue controlar a reunião de maneira fácil, intuitiva. Né? De novo, usabilidade, amigabilidade, fácil de utilizar, mesmo para quem não é de tecnologia. É intuitivo, está escrito ali, iniciar a reunião, terminar a reunião, colocar em mudo, tirar o mudo, colocar o vídeo, tirar o vídeo, compartilhar conteúdo, tudo de uma maneira intuitiva. Então, é isso que a gente procura proporcionar, usabilidade, amigabilidade, né? E proporcionar que a tecnologia seja invisível, mesmo para quem não conhece, né? Seja fácil de uso. Né? Type Scheduler, que é o agendador para salas que eu comentei, né? O Logidoc Flex para reservar sala de espaços de trabalho, a Site, que eu acabei de falar, e, claro, os dispositivos de colaboração pessoal que complementam, né, a experiência, dão a equidade do Microsoft Teams Rooms quando você não está fisicamente presente na sala de reunião. Então, você precisa ter os dispositivos que proporcionem essa experiência. Né? E comentei alguns deles aqui, outros. Né? Então, de novo, damos opções de escolha e flexibilidade para cada perfil de cada colaborador. Então, você vai ter necessidades mais avançadas, menos avançadas. Então, a empresa define o que ela quer para cada perfil de colaborador e com a ajuda, né, da Novent, que vocês vão poder ter isso de uma maneira muito simples. Além disso tudo, além disso tudo, a Logitech tem a plataforma de gerenciamento que integra com o gerenciamento da Microsoft e muito mais que isso, né? A gente tem, toda vez que você compra um dispositivo Logitech, seja ele um mouse, um teclado, uma webcam, uma headset, você tem a opção de baixar um aplicativo chamado Logitune. Esse Logitune, ele avisa quão por cento de bateria tem o teu dispositivo, se precisa fazer atualização de firmware, né? Como que está a saúde daquele dispositivo. Então, imagina, né, para o gerente de TI ter essa visibilidade, não somente dos equipamentos de escritório, mas também dos equipamentos de colaboração pessoal.
você consegue fazer uma atualização em massa de vários dispositivos ao mesmo tempo. Então, ele é sincronizado com outro plataforma de gerenciamento que a gente tem, que é o Sync. O Sync é para dispositivos de sala e o Logitune para dispositivos pessoais. Os dois se conversam, então você tem um gerenciamento expandido. O ColabOS é a nossa plataforma, né, de sistema operacional para poder suportar, né, a plataforma Teams Rooms, então o nosso sistema operacional que faz com que nossos dispositivos se adequem à plataforma Teams Rooms. Então tudo que o Teams Rooms oferece, Front Row, IntelliFrame, etc., o ColabOS trabalha em conjunto para proporcionar isso nos dispositivos, né? Então, de uma maneira simples e transparente, além de todos os serviços que a Logitech proporciona, combinada com os serviços da Noventic. Então, tudo isso em benefício do cliente. Programas, né? A gente tem programas de provas de conceito. Então, a gente tem algumas situações que, se vocês têm projetos de salas, a gente consegue trabalhar junto com a Noventic para que vocês possam experimentar as soluções, né? A gente consegue disponibilizar os equipamentos para que vocês possam testar e realmente sentir, ter a experiência de como seria, né? Teams Rooms com os dispositivos Logitech. Então, isso a gente pode ajudá-los, seja para salas pequenas, médias ou grandes. Então, um resumo aqui, acho que eu passei um pouquinho do tempo para deixar um tempo aqui para o nosso Q&A, né? Então, a Logitech, a Microsoft, combinado com a Noventic, com a capacidade que a Noventic tem, oferece as soluções para justamente que proporcionem essa colaboração, essa conectividade de uma maneira simples e efetiva, né? Sem ses, sem mas, sem talvez. Realmente estamos aqui para ajudá-los vocês nessa jornada. Então, se vocês tiverem, deixamos aí os contatos, né? Se tiverem dúvidas, a gente está aqui, vamos ficar mais um tempinho aqui para responder as dúvidas, mas não deixem de nos contactar aí para qualquer necessidade que vocês tenham, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que tenha ficado claro, mas, de novo, estamos à disposição aí para ajudá-los. Obrigado, Wagner. Obrigado. A intenção aqui, a gente vai deixar agora esse espaço aí de mais 5, 6 minutos para caso tenha alguma pergunta ou alguma dúvida, tá, pessoal? Mas, enquanto isso, podem usar o Q&A. Enquanto isso, eu queria só fazer alguns comentários, tá? O primeiro, o que vocês precisarem, a gente consegue testar, tá? Seja com Microsoft Teams, seja com equipamentos Logitech. A gente consegue liberar testes para vocês, tá? A gente tem uma série de coisas que a gente consegue providenciar e, paralelo a isso, esclarecer dúvidas, esclarecer necessidades e apontar até possíveis soluções. Então, fiquem à vontade, a gente vai disponibilizar esse material para vocês na sequência e a gente está aqui à disposição. Se tiver alguma dúvida, Wagner, Arthur, se quiserem fazer algum comentário. Não, eu tenho uma dúvida, né? Na verdade, assim, uma pergunta para o Arthur, aproveitando aí o momento. Pode ser? Claro. Claro, pode ser. Não. Surgiram algumas dúvidas aqui, alguns clientes comentaram, agora com, né, a inteligência artificial sendo usada para o bem ou para o mal, a gente sabe que, né, as pessoas são muito criativas, se existe algum risco de entrar em alguma reunião Teams Rooms simulando que é o Arthur e não é o Arthur, por exemplo. Respondendo aqui. Deepfake aí. Então, isso vai ser a nossa realidade daqui para frente. Eu vejo que a segurança está baseada em uns pilares só, obviamente, as tecnologias que a gente tem aqui no mas depende de
está tudo em dia com relação à autenticação, né, com que a gente permite o ingresso nas aplicações hoje. A gente um ataque precisa algumas barreiras, né? Então o atacante precisa furar algumas barreiras. Então a proteção é importante. O registro facial que a gente consegue fazer para utilizar recursos avançados como frame é importante que se faça de forma coordenada dentro das ações para que a gente consiga evitar isso. A tecnologia suporta, né? A proteção de alguns riscos, que eu falo, por exemplo, se identificar, a gente faz ali um mecanismo parecido com o do banco, né? Que não basta a gente simplesmente um programa ali, uma conta estática que a inteligência artificial vai ser de reconhecer a pessoa, utilizar uma sala de reunião, né, e comprometer a identidade. Mas acho que ainda a maior proteção é credenciais, de onde utiliza, né, o próprio standard, como você falou, trabalhar de qualquer lugar, mas na medida do possível utilizar as empresas que possuem, né, as tecnologias de proteção de forma correta, múltiplas de autenticação, entre outros, para a gente garantir a questão da identidade. E acho que as coisas vão ficar mais sofisticadas, Wagner. Por isso também da importância de ter produtos certificados com a nossa forma, porque garante também que as credenciais usadas naquele equipamento não assistido são criptografadas, né? Todo dispositivo certificado por um faz a segurança credenciais também no contexto de sala. Então, tudo tem que funcionar Perfeito. de forma orquestrada. Perfeito. Pessoal, acho que deu uma picotada, então vou tentar resumir aí que o Arthur falou, que assim, tem que estar baseado a segurança, né? Tem que estar baseado em tudo aquilo que, né, a plataforma já disponibiliza. Então, a autenticação do usuário, né? Então, para ele entrar numa reunião, ele precisa ser autenticado, ele precisa ser verificado que ele realmente é um colaborador daquela empresa. Então, a plataforma já, né, Microsoft Teams, juntamente com todos os aplicativos que a Microsoft oferece, já tem essa barreira de entrada, né? Assim como a gente tem hoje para autenticar numa aplicação de banco, é a mesma analogia que a gente faz para entrar numa reunião. Obviamente, isso tem que estar sempre sendo aprimorado, melhorado, porque a tecnologia vai evoluir, então a gente precisa ter todos esses mecanismos também atualizados para que realmente aquele usuário que entrou na reunião seja um usuário autenticado, né? Ou mesmo uma sala, né, que queira se juntar a uma outra, né, uma outra sala já conectada, ela precisa ser validada, ela precisa ser realmente autenticada. Então, os mecanismos hoje já fazem essa barreira, mas claro, temos que estar sempre atentos à evolução, né, porque a gente sabe como são as coisas. Então, eu queria agradecer aí a Obrigado, presença. Wagner. Deixa eu só traduzir. Eu queria só. Pode falar. Perdão te interromper. Só para ver se a qualidade fica um pouco melhor aqui com o headset, caso a gente tenha mais alguma pergunta, né? Melhorou. Tá. Mas é basicamente isso. Obrigado por complementar e realmente, né, a segurança da informação, a segurança das reuniões está embasada em diversos fatores. Então, tanto o reconhecimento da voz quanto, né, o reconhecimento facial, obviamente a nossa tecnologia vai buscar fazer isso da forma mais segura possível, mas as questões, né, de autenticação de usuário, multifator de autenticação, autenticação desde a camada do sistema operacional até chegar na aplicação, isso é importante, falando do contexto de usuário, e para as salas de reunião, utilizar as tecnologias certificadas para proteger as credenciais que ali estão rodando no contexto de sala também, acho que isso é importante. Perfeito. Tem mais alguma pergunta, Glaucio? Não. Okay. E como a gente já está em cima do laço, quero agradecer aí a presença de todos que participaram, tá? Um agradecimento a todos mesmo. Muito obrigado a você, Wagner, a você, Arthur. A gente agora segue com o nosso trabalho e, por favor, pessoal, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma necessidade, contem conosco, tanto a Logitech,
quanto a Microsoft e nós aqui da Novent que estamos à disposição, tá bom? Arthur, Wagner, se quiserem falar alguma coisa. Não, só agradecer o convite. Glaucio, é sempre um prazer aí estar com você, com o Arthur, Gabi, todo o time. Agradecer a presença aí de todos que puderam nos prestigiar aqui hoje. A gente vai compartilhar, né, esse material, né, essa informação, e é aquilo que eu comentei, a gente fica à disposição para ajudá-los aí na jornada. Então, muito obrigado aí pela presença. Duplico suas palavras aí, obrigado, time Novent, por organizar isso. Perdão pela qualidade hoje da minha participação aqui, um pouco afetado por áudio e internet, mas fico à disposição de vocês também. Essa é uma conversa contínua, a gente está evoluindo muito na nossa plataforma, na nossa tecnologia, então fico à disposição de vocês e de todos os clientes que se conectaram com a gente. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado a todos, tenham todos um ótimo dia e a partir de amanhã um ótimo final de semana, gente. Nos vemos. Valeu, um abraço. Abraço.